E trouxemos para essa data esse debate, esse tema extremamente importante. Esse programa é ao vivo e hoje nós vamos tratar sobre nossas crianças e o Halloween. Porque dia 31 de outubro os evangélicos comemoram o dia da Reforma Protestante, mas lá fora, meu irmão, o pau que rola lá fora não é nada de Reforma Protestante. Lá fora é o Halloween. E as escolas, como eu disse, escolas de inglês, nos condomínios, né? Então o pessoal já enfeita as portas lá com coisas macabras e tudo mais. E como é que nós cristãos lidamos com essa questão? Temos aqui a mesa repleta, né? Então vamos começar aqui. Eu comecei com o pastor Gilberto. Pastor Gilberto, muita gente vem perguntar, né? Se o senhor, com toda essa experiência vasta, termina o culto e fala: pastor, vai ter uma festinha lá na escola, não sei o quê, mas é só uma dança, só não sei o quê, tal. A minha filha quer, porque ela já tem a roupa, não sei o que lá, vai comprar. E aí, o que o senhor fala quando vem essa pergunta? Bom, a gente até já escreveu um material sobre isso e temos combatido essa questão da bruxaria, que bruxaria não é pedagogia. Inclusive, quando começou essa movimentação de as crianças, inclusive na escola, fazerem trabalho sobre o Halloween, nós chegamos a preparar um abaixo-assinado para que os pais cristãos, inclusive se essa mãe me procurasse, eu diria assim: olha, junta as outras pessoas que tem filhos da escola que estão tratando desse assunto, faça um abaixo-assinado. A gente até tem um texto aqui para se dirigir ao prefeito de cada cidade, e várias cidades fizeram isso, para dizer: nós não aceitamos isso, nós estamos protestando. Aliás, você falou que dia 31 de outubro é dia do protestante. A gente não protesta mais. É verdade. Então, a questão é ensinar a criança o que está por trás de toda essa festa que tem uma origem realmente diabólica. Na verdade, as crianças e adolescentes, a gente sabe disso, César, são um alvo predileto de Satanás. E ele usa as mais variadas estratégias exatamente para poder música, jogos, brinquedos, filmes, e uma delas tem sido, ao longo das últimas 3 décadas, pelo menos, a festa do Halloween. Pastor Alexandre. Com certeza. O pessoal não sabe o significado do Halloween. O grande problema é o seguinte: o pessoal pensa que isso é uma festa cultural. Não é uma festa cultural. Isso faz parte de um dos dias mais importantes de uma religião, que é a bruxaria, que hoje você considera o neopaganismo, a Wicca. A Wicca é a bruxaria que a gente tem hoje. Então, dentro da roda do ano, esse dia, o Samhain, né, que eles pronunciam, a roda do ano são 8 dias especiais deles. É uma religião. Da mesma forma que nós falamos sobre a Páscoa, o Natal, eles também falam sobre o Halloween, que é a morte do Deus. Eles têm deuses, eles têm sacerdotes, eles têm rituais, eles têm objetos sagrados, tem tudo isso. Tem livros, tem escritores, Gerald Gardner, Margaret Murray. Você tem várias pessoas falando que a bruxaria, na realidade, ela é uma religião. Então não é uma festa comum. Se você pegar o Gerald Gardner, que é um dos escritores mais conhecidos na bruxaria, ele vai falar o seguinte: a bruxaria tornou-se uma das religiões secretas da qual as pessoas podem expressar seus maiores desejos e aspirações sem serem ridicularizadas. O significado da bruxaria do livro de Gerald Gardner. Você pega, por exemplo, o Bookland diz: a bruxaria é simplesmente uma religião não cristã. Então, a gente precisa entender o seguinte: qual é o significado disso daí? O porquê? Então tem tudo um significado. Então, mas aí, por exemplo, como o Brasil, e aí eu já quero também chamar aqui o procurador, Dr. Guilherme, lá de Brasília, porque, então é uma religião, ok. Mas então, se é uma religião e o Brasil é um estado laico, então pode sim se ter a permissão em espaços e ambientes públicos para esse tipo de manifestação, porque é da cultura daquela religião. Então, como é que fica? Doutor Guilherme, como é que o senhor responde quando o senhor é perguntado sobre esse tema? Imagino que o senhor também receba esse tipo de pergunta de pais e de mães.
E aí, qual é a sua resposta como cristão, como pastor e também como procurador da República? A resposta é a mesma? Ou quando o senhor está num ambiente, o senhor está com o crachá de pastor, aí o senhor fala uma coisa, mas aí como procurador tem que falar outra. Como é que o senhor lida com essa questão? Eu queria trazer a memória aqui, o que está na Bíblia, na verdade. O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, né? Ele se fazia de grego entre os gregos e fazia-se de judeu entre os judeus. O que ele está dizendo? Ele não pode aplicar o seu princípio de fé em um ambiente que não reconhece aquilo, porque nós vamos ficar falando para as paredes ou para um punhado de gente. Há uma questão teológica séria. Em outra passagem, o apóstolo Paulo, diante de Festo, que queria puni-lo severamente, o apóstolo Paulo, em Atos 25:11, ele diz assim: recorro a César. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: olha, cristãos, quando necessário, recorram às leis vigentes antes de recorrer às leis espirituais bíblicas. Esse é um problema sério nosso. Nós queremos levar a Bíblia quando deveríamos levar o Código Civil, o Código Penal, o Estatuto da Criança. Complicou tudo. Porque dentro da igreja todo mundo amém. Mas só que fora da igreja não, eles não são cristãos. Então, fora da igreja é como o apóstolo Paulo. Só que ninguém consegue, porque parece que a gente só consegue falar como se estivesse no templo. E esse é o problema. Então, do ponto de vista legal, não está claro que nem na jurisprudência, nem em qualquer documento legal, que o Halloween seja uma religião. Isso é um ponto. Nós podemos até sustentar isso. E creio que podemos. Só que é polêmica. É ou não é? Uma coisa é certa. Se é religião ou não, nós vamos ter uma discussão longa, anos. Talvez chegue no Supremo daqui 15 anos. Perdemos 2, 3 gerações. O que eu proponho? Uma coisa é certa. Os princípios do Halloween, eles vão contra 3 religiões. Primeiro, judaica. Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, o Tanakh, é claríssimo em reservar o opróbrio aos que recorrem à feitiçaria, à bruxaria e espírito dos mortos, videntes. Várias passagens da Bíblia judaica. Portanto, o Halloween vai contra os princípios da fé judaica. 2, os muçulmanos. Há prescrições claras também no âmbito deles. Tanto que os drusos, que é uma variante dos muçulmanos, que vai para essa direção, eles são deixados de lado. Estou dando só um exemplo. Verdade. E 3, os cristãos e suas diversas vertentes. Então nós temos que colocar a coisa no lugar, porque do ponto de vista da lei brasileira, e começando no artigo 19 da Constituição, proíbe intervenção do poder público em questões da religião. E aí ele não pode, a jurisprudência diz, não pode nem beneficiar uma religião, nem desfavorecer. O que acontece agora na esfera pública? Vamos tirar a esfera privada de lojas, escolas particulares, condomínios. Não se aplica isso que eu estou falando. O que eu estou falando se aplica aos ambientes públicos, geridos pelo poder público, que são os ambientes dos outdoor, que tem que ter autorização do poder público, os ambientes de shows públicos, os ambientes de escolas, hospitais. Tudo que é público não pode nem favorecer, nem atacar qualquer religião. Então, o tema do Halloween tem que ser colocado assim. O Halloween ataca dogmas fundamentais de 3 religiões. E nós temos que recorrer a esse, não é só o cristão, não. E dizer o seguinte, o Halloween, ele viola o princípio do Estado laico. No ambiente privado é diferente. O princípio do Estado laico não se aplica a escolas particulares. Alguém falou de escolas de inglês. Aqui nós vamos ter que atentar para um outro fator, que eu vou só mencionar, que é a questão da violação à integridade psicológica das crianças e adolescentes pelas imagens. Não tem nada agora de religião. Agora é o conteúdo das imagens que pode configurar sério dano à integridade psicológica de crianças e adolescentes. Ok. Bom,
Tá aí as falas iniciais, tanto do pastor Gilberto, quanto do pastor Dr. Alexandre, quanto do pastor Dr. Guilherme. Volta aqui com o pastor Gilberto. Diga, meu irmão, sobre o que a gente faz então com o dia 31 chegando. Olha, eu ainda estive agora essa semana contando para as crianças uma história mostrando como que a gente pode dizer não ao Halloween, especialmente aqui no contexto das nossas crianças, nossos filhos, uma criança da igreja. Explicando, por exemplo, a gente costuma dizer o seguinte: como é bom ter uma festa. A festa é ótima. As festas são agradáveis, uma festa de aniversário, festa de casamento, etc e tal. Mas quantas vezes uma festa que é tão boa, que a gente fica feliz, ganha presente, acaba tendo briga, acaba tendo um desentendimento, acaba tendo... Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma coisa que se chama pecado. Agora, existem algumas festas que são para promover exatamente o mal. Por exemplo, o carnaval. O que é o carnaval? E a gente então fala para criança do carnaval, parará. E aí, crianças, será que você deve participar de uma festa que já foi feita especialmente para imoralidade, para perversidade? Então não é bom e não agrada a Deus. Agora, imagina uma festa que é feita para divulgar coisas que são abominação. Aquilo que o Dr. Shelby mencionou, que está nas Escrituras, consultar os mortos, consultar aqueles que já morreram, fazer feitiçaria, fazer adivinhação, magia. Há, na verdade, dentro do Halloween, toda essa orientação para uma espécie de superstição, para uma questão realmente de buscar forças espirituais que não são boas. Então, como você vai participar de uma festa dessa? Então a gente explica como é que foi a origem, conta algumas coisas, tem as figurinhas, então a gente vai contando. Inclusive a gente dá para a criança depois um livrinho, como ela pode dizer não ao Halloween, e avisar os seus amiguinhos também, como eles podem realmente dizer não ao Halloween. Isso no sentido dos meus filhos, das crianças da igreja, etc. Agora, em relação à escola, aquilo que o Dr. Schaub falou é muito importante. A gente, inclusive, no nosso protesto, a gente diz assim: dirigimos a Vossa Senhoria para apresentar nosso protesto na atualização da festa do Halloween em qualquer atividade escolar. Esse protesto está baseado no fato que a referida festa não faz parte da nossa cultura nem do nosso folclore. É uma celebração pagã de ritos antigamente praticados da Escócia, posteriormente transportada para a cultura norte-americana. Então a gente vai por aí, uma coisa simples, na certeza de poder contar com o seu sábio discernimento. E nós encaminhamos aqui pedindo que haja uma educação de qualidade, etc. Então os pais assinam, a gente coletou, em muitas escolas, a gente coletou muita assinatura e aquilo foi impedido de fazer. Então às vezes a gente tem que tomar uma ação onde é possível. Com os filhos, abertamente, mostrando que é abominação, que não se deve fazer isso. E aí a gente costuma dizer para a criança o seguinte: agora tem 3 festas que são maravilhosas. O Natal, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Essa é a festa. Embora às vezes ela é deturpada, como Papai Noel, etc. A festa da Páscoa, Cristo morreu, ressuscitou. Embora ela seja também deturpada com ovo de chocolate, coelho e tal. Tem uma festa que a gente comemora, mas seria a festa da Ascensão. Jesus subiu e tal, ele voltará e tal. Então faça a festa e comunique essas coisas. Então a gente procura levar as nossas crianças... Substituindo, né? Que entender. Exato. Se uma criança não receber Cristo no seu coração, você pode falar o que você quiser, não vai adiantar nada. Ela precisa ter o Espírito Santo dentro dela. Então a nossa preocupação é levar a criança a conhecer Jesus. Tá. E assim ela dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Doutor Alexandre, quando você leva o Halloween a um status de religião, aí você tem todos, como disse aqui o Dr. Schaub também, mas aí o Brasil é mais permissionário, né? Nessa questão. E aí, por exemplo, porque o Brasil não apenas permite que qualquer um tenha a religião que quiser, e o Brasil permite, inclusive, o proselitismo. Você pode discutir religião, você pode convencer uma pessoa que a religião dela é ruim para ela e tal. E aí, como que fica essa questão diante do Halloween? Trabalhar com Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Eu preciso ensinar a criança no caminho que ela deve andar. O que não importa que o pessoal está fazendo lá fora. Eu preciso ensinar para o meu filho que aquilo lá é ruim. Agora, levando a questão do entendimento da criança que isso é uma religião, e ela também tem uma religião cristã, e essa religião cristã vai de contra a totalmente aquilo que a outra ensina, eu preciso entender isso. Porque se o Halloween fosse uma festa comum, normal, de boa, como é que eu vou ensinar a criança? Agora, quando eu levo ela a entender quais são os princípios do Halloween, que esse dia do Halloween tem um dia específico de uma religião que vai contra a nossa, que você pega lá
vários textos, como o doutor também disse, vários textos que vai dizer o seguinte, ó, você precisa ensinar teu filho andando, levantando, você precisa ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, os filhos são a herança de Deus, eu preciso investir no coração da criança a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Eu pego o que aquela religião ensina, demonstro que aquilo lá é uma religião que vai contra a nossa religião, e aí eu inculco a palavra de Deus no coração dele. Porque o que acontece? A gente precisa entender e demonstrar que aquilo não é uma brincadeira. Tem todo um significado. E a bruxaria, depois do Harry Potter, foi algo que cresceu. Eu tenho um artigo da Folha de São Paulo, do Agora, de 20 de julho de 2004, que diz o seguinte: com o lançamento do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, terceiro filme da série que conta as aventuras de uma criança que se torna aprendiz de bruxo, o interesse pela bruxaria cresceu ainda mais, e que não falta são baixinhos os maiores fãs de personagens dispostos a aprender. Quando eu vou ler essa notícia depois, diz assim: para atender a demanda infantil, Gori criou um curso só para crianças. O estudante tal, não vou dizer o nome da criança, na época era criança, hoje não é mais, é um dos alunos e fã de Harry Potter. Ele faz o curso para aprender mais sobre as técnicas do seu ídolo. O tal começou a se interessar por esoterismo antes do lançamento dos filmes e dos livros, mas quando conheceu o personagem, o interesse se tornou uma obsessão. Já assisti todos os filmes, li os livros, agora estou lendo outras publicações de bruxaria, ou seja, uma brincadeira de Halloween, uma brincadeira, um filme, uma série, um desenho que vai demonstrar que o bruxo não é aquilo que a gente prega e o que a palavra de Deus diz, ele pode se interessar por aquilo? Pode. Ele pode ir para outra religião? Pode. Então eu tenho que trabalhar com o quê? Provérbios 22:6. Eu preciso ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E a melhor forma é você levar a criança a ler a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. A gente precisa entender que hoje as séries, os vídeos, os games, eu tenho várias coisas aqui, né? Tem calendário de demônio que um dos parques entregou há muito tempo atrás, não foi de agora. Calendário de demônio. Tem demônio de janeiro a dezembro. Mostra aí. A ideia... Que parque que fez isso? Aí. Tá aqui, ó. A ideia... O que é a ideia? É inversão de valores, Hop Hari. E distribuiu. Tá aqui, ó. Distribuiu para professores. Um dos professores que foi em uma atividade, tá aqui, ó. Você tem medo de quê? E eles dizem que isso aqui é pedagógico. Pedagógico do quê? Pedagogia do capeta, do demônio. Então o que acontece? Antigamente você ia na banca de jornal, você comprava uma revista chamada Witch, e aí nessa revista Witch vinha um incensário e também um pentagrama. Se isso aqui não é religião, o que é? Tá aqui, ó. Uhum. O pentagrama, ele é usado por quê? Porque esse símbolo aqui tem 5 pontas. O primeiro é você, o espírito. E depois são os 4 elementos da terra: fogo, ar, terra e água. A bruxaria trabalha com os elementos fogo, terra, ar e água. Você tem um monte de desenho, um monte de série. Você pega a Sabrina, por exemplo, que é a filha do demônio, que no aniversário dela ela precisa decidir se ela é ou não filha do demônio. Ou ela vai ser humana, ela vai ser uma bruxa. E no dia do aniversário, eu tenho até um vídeo que eu falo no meu canal, no dia do aniversário dela, ela vai cantar parabéns, o demônio tá na ponta, os outros demônios estão em volta cantando parabéns, quando ela sopra as velhinhas, acaba. Eles somem e começa o vídeo. Ali você tem satanismo puro. Eu preciso ensinar a criança que ela não vai chegar ao ponto de ter uma redoma dentro dela e essas coisas não chegarem a ela. Só que eu preciso ensinar a criança a dizer não para essas coisas. E é só através da palavra de Deus que eu consigo. Bom, o que fazer enquanto pastor, vocês são pastores, com as mães e pais que levam os filhos que permitem os filhos, que vão permitir de novo esse ano. Eu entendi, esse programa é muito bom, legal, trouxeram pessoas interessantes que falam sobre isso, eu entendi, meu filho vai, porque senão ele vai ficar chorando, porque senão não sei o quê. Então, como tratar do ponto de vista pastoral? Eu queria uma palavra de cada um de vocês. Começa aqui com o pastor Gilberto. Olha,
Eu tenho percebido uma coisa, César. O estado de infância espiritual prolongado dos crentes hoje é uma tristeza. Gostei dessa. Então, essa é uma coisa muito séria. Exatamente. Gente grande tomando uma madeira, né? Então, o nível de vivência com o Senhor é muito grande. Eu até vou dizer uma coisa, a gente falou muito de palavra religião aqui. Acho que a gente, às vezes, ensinei os meus filhos, ensino os meus netos hoje, sejam cristãos sem serem religiosos. Sim. A religião é um problema, né? Esse negócio de religião. O fato é o seguinte: quando a gente fala ensina a criança o caminho que deve andar, a criança precisa ter um encontro com Jesus. Por quê? O Espírito de Deus está nela. E a gente, então, por exemplo, memoriza com a criança um versículo como aquele Efésios 6, versos 5, 8b, 10 e 11. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Mas é ensinar o caminho. Antes reprovai-as. Agora, mas a criança, se ela não tem Jesus, ela não vai entender isso aqui, não vai fazer. Ela precisa ter Cristo. O grande... Eu às vezes, quando vejo um pai assim, já aconteceu mesmo. Eu tive família próxima de mim, que o filho faz aniversário dia 31 de outubro, então faz a festa. Até... Com o tema. Todo mundo tem que ir fantasiado, que os meus filhos fossem fantasiados da mesma forma. Você está entendendo? Então você tem que sentar. É uma pessoa crente, é uma pessoa que ama Jesus, vamos dizer assim. Que você, às vezes, Mas dia 31 de outubro pede licença, fala assim: dá licença que agora são com os demônios agora. Mas sabe, é infantilidade que há. Bom, então é um desafio muito grande aí. Dr. Shelby, manda aí. Tá contigo, Dr. Shelby, manda aí. Olha, eu queria, concordando inteiramente com o pastor Alexandre sobre as colocações dele, eu não tenho dúvida que é religião. Só que se nós formos falar de religião nesse debate agora, o inimigo agradece. É verdade. Porque ele vai dizer que não é. Sim. Como não tem lei, não tem tribunal, e aqui eu estou me referindo, viu, pastor, fora da igreja. Dentro da igreja está certinho. Entendi. Vamos separar. Dentro do Arraial, a comunhão dos santos, né? Arraial é o termo antigo, né? Isso aí. Na comunhão dos santos, vocês são, o pastor Gilberto, vocês são a joia que o Senhor usa, né? A ministração da palavra, é o profético, é o mestre, é o pastor, o evangelista. Isso aí, esse é o lugar de que todos cooperamos para chegar nesse lugar. Só que até chegar lá, as crianças ficam 5 dias por semana, durante 10 meses, de 8 às 16, de 8 às 13, na presença de um servidor público que doutrina, muitas vezes. Sim. É isso aí. Então, nós temos o domingo da escola bíblica. O jogo é muito desigual, né? Exato. Não, 2 horas de aula dominical domingo contra 18 horas de doutrinação. Não só sobre temas do Halloween, sexualidade, política, contra o cristianismo. Aí o que acontece? A gente manda as crianças para os amalequitas ensinarem e depois a gente quer que eles andem no caminho do Senhor. Não vai dar certo. Mas não tem jeito vai dar certo. Não tem jeito, doutor, de deixar eles em casa. Não tem. Sem escola. Aconteceu? E aí? Como é que faz? O que aconteceu? Os americanos fizeram isso. Concordo. Eles quiseram o quadradinho gospel deles. O que aconteceu? O quadradinho gospel não existe mais. Porque eles acharam que formando escolas evangélicas, cidades evangélicas, e aí eles esqueceram de ser luz no mundo, sal na terra. Então essa ideia da gente fazer o arraial nosso aqui e esquecer da cidade gera isso. Então, pastor Alexandre, qual a nossa saída? Ocupar o espaço público. Sim, doutor. Com que hoje nós temos leis. Sim, doutor, mas hoje nós temos leis. Mas a gente sabe o seguinte, Sim. que quando nós comentamos e debatemos esse assunto, nós estamos falando com pais cristãos. E às vezes não pais cristãos também. Mas eles precisam entender também que eles precisam respeitar a nossa religião.
A questão da palavra religião é simplesmente a gente está usando aqui para que para que as pessoas entendam que isso não é uma... que exato, a complexidade não que é uma festa cultural. É uma festa religiosa. Então eu preciso entender e preciso ensinar a criança que aquilo lá não faz parte da minha vida como cristão. Agora, o mais interessante é, eu já fui proibido de orar em uma escola. Agora a pergunta é, por que eu sou proibido de falar? Agora vai uma parte, uma crítica construtiva para o governo. Por que eu sou proibido de falar de Jesus dentro da escola, proibido de ler muitas vezes a Bíblia, proibido de falar do significado do Natal, e a escola tem a liberdade de proclamar o Halloween lá dentro? Você acha que a pergunta vai lá para o Antigo Testamento? Você acha, pastor, que os amalequitas vão respeitar o povo de Deus? Não vão, mas a gente não pode fazer alguns tipos de leis que possam proibir, então, todo e qualquer tipo mas aí de festa religiosa. A lei já está pronta. E passa por aquilo que o doutor falou agora há pouco. Deixa eu esclarecer isso aqui, ó. O ponto aqui, já existem leis, eles usam contra a gente. Exato. Nós é que não usamos contra eles. Ponto. O que eu escrevi um livro, o Halloween, os cristãos e os direitos da criança. Está tudo lá. Só que as lideranças, os cristãos, não acham espiritualidade em ir na escola pública ou particular e exigir, com base nas leis, os seus direitos de formação do filho. O problema não é deles, o problema é nosso. Nós não temos essa firmeza. Essa presença na verdade que nós temos é pais e mães dentro da igreja brigando com os pastores para que o filho vá no Halloween. Exato. Você tá entendendo? E então, doutor, é complexo. Essa informação que o senhor está dando, muitas vezes, e eu vou confessar que eu também não conhecia. Não sabia do livro do senhor. Eu acho que é muito importante a gente conhecer, porque a gente precisa exigir também o nosso espaço. Eu sempre falo para os pais, briguem. Mas é uma nota que vai... Não tem notas nesse dia. Fala comigo. Eu mando uma carta. Eu faço um ofício. Não tem nota para trabalho onde fala que tem que participar do Halloween. A gente precisa exigir os nossos direitos. E a gente precisa sim. E se tiver, porque pode ser que na prática aconteça. Sim. Se tiver... Aí tem que falar com a delegacia de ensino da cidade, porque não é assim. Bom, tem vários comentários. Por exemplo, o William, eu gostava de filmes Harry Potter, mas são muito pesados e nos vicia num mundo falso de magia. Agora olha essa aqui. A Roberta, alguma coisa W, moro nos Estados Unidos há quase 30 anos. Lá o pau quebra no negócio de Halloween, tá, gente? Lá é meio que... As igrejas evangélicas fazem nos Estados Unidos. Aí, você tá duvidando? Não, eu sei. Moro nos Estados Unidos, dá pra chamar de evangélica. Moro nos Estados Unidos há quase 30 anos. Minha filha nunca participou e hoje ela serve a Cristo por amor. Ela acha um absurdo igrejas cristãs celebrarem. Isso é ser morno. E o morno sabemos o que o senhor fará com eles. É isso aí. Por último, tem aqui Roberta, minha filha nunca teve trauma, sempre ensinei, deixei claro o que é mal e nós não queremos o mal e as trevas. Ela mesmo, sendo americana, sempre entendeu, e isso é tarefa dos pais. E agora, eu falei que era a última, mas eu estava com os dedos cruzados o tempo todo, então é porque entrou outra mensagem aqui, que essa aqui eu acho que vocês vão querer ouvir. William Silva, eu não sei onde ele mora, mas ele fala assim, a Lagoinha, a Igreja Lagoinha dos Estados Unidos comemora o Halloween. Voltamos aqui e estamos na mesa novamente. Volto aqui na nossa rodada aqui com o pastor Gilberto, por favor. Olha, eu diria para você o seguinte: ganhar uma criança para Cristo é realmente o grande segredo dos pais. E os pais que fazem isso vão perceber realmente, como o Dr. Chago falou, embora você tenha a semana toda numa escola onde não só o ensino de Halloween, mas o ensino todo é contrário à fé cristã, eles vão poder tomar posição. Por exemplo, a teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Se você tem que ensinar bem, o problema é que a gente às vezes ensina para a criança
de qualquer maneira, dá um caderno, um papel para ela pintar, fazer o sol, Deus criou o sol. Não, vamos entusiasmar a criança com a verdade, fazer ela amar a Jesus. Então a gente insiste nessa questão, isso dentro das nossas fileiras. Agora, Dr. Guilherme Schaub já esteve muitas vezes em palestra conosco em várias cidades para desafiar, como cristãos, a gente protestar contra essa atuação da escola, que a gente pode realmente buscar as leis, as leis estão a nosso favor, para impedir não só o ensino de Halloween, mas o ensino realmente de ideologia de gênero. Nós temos que preparar os nossos filhos para isso e poder protestar e não deixar que isso aconteça. Então, essa é uma coisa realmente que é importante a gente ter em mente. O lado nosso pessoal, como cristão, de levar os nossos filhos realmente a uma fé viva e verdadeira, andando com o Senhor. Por outro lado, também a gente protestar. A gente, como eu disse, nós temos muitas vezes esse protesto nas escolas, as pessoas assinavam, faziam. Uma vez nós protestamos contra a editora Abril, que lançou pela primeira vez no mercado brasileiro joguinhos de RPG. Calabouço de Dragões. Então a gente fez dezenas e dezenas, milhares de assinaturas com RG, tudo. Nós íamos cancelar a assinatura da revista, porque estavam divulgando um tipo de jogo que, onde ele era popular, muitas crianças não percebem a diferença entre a fantasia e a realidade, acabam fazendo até crimes hediondos. Né? E aconteceu mesmo. Então, gente, esse tipo de coisa, ao lado nosso pessoal, primeiro cristão, como essa mulher falou, os filhos, os pais precisam. Os pais passam muita responsabilidade para a igreja. Os pais têm que fazer. Exato. E outra coisa então, dentro como crentes em Cristo, nós temos que realmente protestar pelos nossos direitos. A Constituição ainda está a nosso favor. E eles estão querendo fazer mudar a Constituição. Não só esses aspectos da própria liberdade de expressão, coisas que nós estamos caminhando nessa direção. Maravilha. Dr. Shelby, está contigo, meu irmão. Eu acho que nós temos um problema teológico sério. E aqui é teológico mesmo. Porque no tempo do Antigo Testamento e dos Evangelhos, não havia democracia. As pessoas não tinham oportunidade de participar da vida pública. Claro, nós tivemos um José no Egito, um Daniel na Babilônia, uma Esther, que ocuparam influência no governo. Mas o que eu estou dizendo é que o povo não tinha esse acesso. Hoje tem. Mas nós continuamos com a mentalidade do Antigo Testamento. Hoje, lá no Juízes 9, tem a metáfora do espinheiro. Vocês elegeram o espinheiro. Agora vão orar? Então nós temos uma teologia que afasta o cristão da área pública, das escolas, e quer todo mundo para o alto do monte. Êxodo 20, né? 14, 20, quando Moisés sobe para interceder na batalha. Hoje os Moisés chamam Josué. Que batalha não vai para a batalha com a Malequita não, vem aqui para o alto do monte, para a igreja. Então nós não achamos guerreiros, porque a nossa teologia quer levar todo mundo para o templo, e todo mundo vai orar, vai interceder, ok, e quem vai enfrentar os amalequitas no campo de batalha? Então nós temos uma carência de Josués e Déboras e Davis, que são aqueles professores, são os advogados, são os policiais. Hoje o policial cristão quer orar pelo bandido. Não, tem que prendê-lo. Você ora por ele depois de preso. Então, prende e depois ora. E no Halloween, fechando aqui, no Halloween isso se manifesta claramente. A gente se emociona com um demônio, um desenho de um demônio, mas pode ver lá um professor bonitinho, pior que o demônio, porque o que ele vai ensinar é muito pior até. Então a gente tem que começar a exigir respeito. Ninguém vai fazer isso por nós. A minha mensagem aqui, e agradecendo pela oportunidade, é que os cristãos sigam o exemplo do apóstolo Paulo. E eu vou dar 2 versículos. Atos 22, 25 e Atos 25, 11. E claro, João 2. Jesus com Azorrague. Porque há momentos na vida dos cristãos. Atenção, João 2 não diz, mas é evidente que além do Azorrague, Jesus estava com as leis. Porque você não imagina que um homem com Azorrague vai expulsar centenas de judeus ávidos pelo lucro, derrubando o dinheiro no chão, assim por causa de um Azorrague.
É porque Jesus ali tinha as leis do lado dele. E esse é o ponto que nós temos que levar famílias, líderes cristãos a começarem a defender suas prerrogativas de pregadores, de evangelistas, com base nas leis vigentes, porque atualmente as leis estão muito favoráveis a nós. Olha, doutor, gostaria muito que tudo isso fosse realidade na prática, porque nós estamos vendo hoje pastores, infelizmente, sendo processados por falar contra o homossexualismo, e muitas vezes pastores chegando ao ponto de receber processos por defender a fé cristã. E a gente sabe que hoje as leis estão ali, mas muitas vezes quem faz essas leis estarem sendo praticadas, tem um outro lado de uma outra pessoa, do outro lado lá que tem um martelinho, que vai contra as próprias leis e às vezes em favor dessas situações. A gente tá sempre nos tribunais e a gente vê decisões às vezes que infelizmente não respeitam as leis. E muitas vezes quem tem a lei na mão, ele manipula essa lei para que dar o direito para o outro. Bom, infelizmente o tempo nosso, como eu disse, é muito curto. Eu queria a réplica, viu? Mas... não, perdão. Não tô falando contra o senhor, não, pelo amor de Deus, pastor. Não, sim, doutor, sim, não posso sair preso daqui. O cara é procurador, meu irmão. Olha, ainda bem que eu não vou entrar no camburão. Não vai caber. Mas vamos lá. Tem camburão GG. Não tem camburão extra jumbo, não, né? Bom, vamos lá.